Bom dia, está me ouvindo? Está me ouvindo? Bom, estás me ouvindo? Não? Olá, Bruna! Aqui, muito bem. Vamos esperar só até 7h05. Por enquanto, para aqueles que não souberam, estamos fazendo uma consulta para ver se teríamos mais pessoas assistindo se as, as transmissões ao vivo fossem nos sábados de manhã e não nas sextas à noite. Porque, bom, o caso é que são 140 alunos e certamente não estamos chegando nem a 20. Bom, foi a primeira vez, é verdade que depois vocês podem assistir, mas se for possível, boa noite. Então, seria bom, se fosse possível, mais pessoas assistirem no dia sábado, então faríamos a troca. E, se não, continuaríamos do jeito em que a gente está. Bom, o Uruguai ganhou, mas foi um jogo horrível, tudo bem, sem problemas. Eu realmente não tenho muito interesse em futebol, mas... Obrigada, Eduardo. E, por enquanto, só isso no que tem a ver com questões cotidianas ou de gestão do curso. Tinha sim, mas parece que houve alguns, bom, alguns não. Parece que houve um problema, pelo menos uma pessoa falou que tive problemas, eu troquei o texto, coloquei uma outra versão, mas a ideia é trabalhar com dois textos do Gombrich. Um eu só consegui em castelhano, não, acredito que não tem tradução para o português, porque eu procurei não somente em bibliotecas e tal, e não tem, que são os primeiros dois capítulos do livro do Gombrich, Ernest Gombrich, A Imagem e o Óleo, La Imagen y el Ojo. E depois os capítulos 3 e 4, se eu não erro, do livro Arte e Ilusão. Esse sim, boa noite, Andrea. Esse sim tem em português. E eu coloquei o livro completo para, se vocês quiserem continuar a leitura. E, bom, a ideia é trabalhar a partir desses textos o debate respeito a
que é o que nós, o que é que nossa, o que nos dizem as artes respeito ao funcionamento do nosso, bom, alguns podem dizer cérebro, outros podem dizer a nossa psique, isto, boa noite. Bom, aqui também está frio e aqui está mais ao sul ainda, mas nem tanto mais. E, bom, e a ideia é o que tem a ver a nossa psicologia da representação ou pode ser também a nossa forma de cognição, em que medida a arte pode nos falar sobre como nós percebemos imagens. E a pergunta fundamental é, quando nós estamos frente a uma imagem, seja qual for, pode ser uma tela, pode ser uma janela, pode ser pode ser a tela do computador, pode ser qualquer uma. Nós percebemos aquilo que nós reconhecemos, aquilo que nós temos os conceitos para saber o que é, ou nós temos alguns mecanismos prévios à linguagem, que são aqueles que nos permitem reconhecer alguma coisa sob a espécie de imagem. Não, um pouco por colocar um exemplo que não é meu, é de um professor meu aqui no Uruguai, ainda vivo, já aposentado, o professor Juan Flor. O exemplo não é dele, é semelhante ao dele. Mas nós funcionamos como um scanner que não sabe que é o que está reproduzindo. Nossa mente é como um scanner que tem uma imagem mesmo sem saber o que é que tem nessa imagem, ou nós precisamos de reconhecer os elementos para compor a imagem e assim percebê-la. Quer dizer, uma coisa assim, se nós não tivéssemos os conceitos para reconhecer aquilo que está fazendo parte da imagem, não estaríamos conseguindo perceber coisa nenhuma nela. Esse é o dilema. Por que as artes têm alguma coisa para dizer no que tem a ver com esse dilema? Bom, porque nas artes visuais nós produzimos imagens. Então, é um bom momento como para perceber como é que nós justamente ordenamos a relação entre conceitos e imagens, elementos, vamos dizer, puramente perceptuais e elementos conceituais. É por isso que o Gombrich tem desenvolvido uma pesquisa bem interessante, bem extensa, tem muito livro sobre isso, o Gombrich. Ele tem trabalhado muito com a pergunta sobre o que é que a imitação tem significado para a arte e o que é que a imitação significa do ponto de vista do nosso aprendizado. Por uma parte, da aprendizagem das próprias artes, é claro, mas também nosso aprendizado sobre o ordenamento do mundo e o nosso conhecimento daquilo que nós percebemos.
Ah, Gombrich vai considerar que nós temos um progresso nas artes visuais que tem a ver com a imitação. Imitação no sentido de um maior aprimoramento na reprodução daqueles traços, daquelas traças perceptíveis da realidade. Porém, ele vai considerar que isso é assim porque nós temos desenvolvido maiores elementos conceituais para conseguir essa reprodução, essa imitação. Então, se vocês olham, eu coloquei um quadrinho entre os materiais para o encontro de hoje, em que, como eu já falei, eu já tinha falado que os egípcios não era que eles não queriam fazer imagens realistas, porém que eles queriam fazer uma outra coisa. Bom, um pouco nessa linha, o quadrinho tem justamente, o quadrinho, a piada é um pouco, bom, se os egípcios tivessem procurado fazer uma imitação realista, eles teriam errado muito. Tanto que nós poderíamos dizer que eles estavam olhando errado. Quer dizer, isso é o que apresenta o quadrinho, né? Uma modelo para os pintores ou desenhadores egípcios que estariam nessa posição que não é certamente possível para o corpo humano, em que os egípcios faziam seus desenhos. Quer dizer, que é característica... Oba! Os textos não aparecem. Vamos ver o que está acontecendo. Isso é esquisito, deveria aparecer. Acho que agora vai aparecer tudo. Só faltou fazer um pequeno clique. Não sei se agora vocês conseguiram. Encontro 2. Agora sim. Desculpe. Eu tinha publicado tudo menos o módulo. Desculpe. Vou lembrar na próxima vez. Eu achava que se eu publicava tudo, automaticamente o módulo era publicado, mas não, tem que se fazer também. Bom, nesse quadrinho, que é só isso, um quadrinho, vocês vão ver exatamente isso, né? Uma brincadeira entre a perspectiva do desenho própria do Renascimento e posterior, onde a perspectiva e a modelo são o fundamental, e uma arte que não faz sentido pensar que respondia a essa forma de pensar a pintura. Então, bom, o que Gombrich considera e que parece realmente bem relevante é o seguinte: tudo bem, não podemos falar, e o Gombrich nunca falou, assim que não tem por que se desculpar,
que a arte egípcia é uma arte primitiva no que diz respeito à arte grega. Porém, é um fato que a arte grega, antes de ser arte grega, foi arte egípcia. Então, o que tinha a arte egípcia que foi uma ferramenta tão útil para a arte grega? Essa é um pouco a pergunta. Como foi possível a Revolução Grega? Essa enorme quantia de imagens diferentes e tal. Bom, como é que foi possível passar de 10.000 anos de uma arte X, como a egípcia, a uma arte grega, e em outras culturas não acontece isso? Quer dizer, também é uma boa hipótese pensar que alguma coisa aprenderam dos egípcios aos gregos. E o Gombrich nisso vai ser muito radical. Ele vai dizer, bom, os gregos pegaram a arte que tradicionalmente se fazia na região, que também era egípcia, porém mudaram a perspectiva. A perspectiva não é a melhor palavra, porque perspectiva vai entrar em muitas. Vamos deixar perspectiva num sentido técnico para aquela relação entre o desenho e para uma forma de desenhar específica. Mas o Gombrich vai dizer, bom, os gregos, quando deixaram de fazer uma arte tradicional, como era a arte da região, tiveram que fazer uma mudança, uma mirada. Só um pouquinho. Tiveram que fazer uma virada na aproximação à própria arte, uma mudança nos instrumentos do pensamento mesmo das artes. A questão. Bom, sim, Estevão, a questão não é que eles copiaram, a questão é que nós estamos falando de uma região com muitas questões comuns. Quer dizer, arte grego, não é que os gregos copiaram as artes egípcias, é que a arte grega era a arte egípcia. Era a forma em que a arte se fazia. Eles não foi que existia Grécia, e Grécia tinha uma tradição, e existia Egito, e Egito tinha uma tradição. Porém, um dia, uns artistas foram lá em Egito e aprenderam a fazer uma arte e voltaram para a Grécia e então começaram a fazer as coisas de um outro jeito. Não. A questão é que antes, na Grécia, antes das formas que têm em comum com o Egito, não existia nada. A arte grega era a arte egípcia. É uma cultura semelhante com vasos comunicantes muito fortes, provavelmente com origens semelhantes. Ah, tá, obrigada. E nesse sentido, depois houveram desenvolvimentos diferenciados. E então a pergunta do Gombrich é, bom, se eles faziam a mesma coisa, e os egípcios faziam a mesma coisa, e os egípcios continuaram a fazer a mesma coisa, o que foi que aconteceu na Grécia e por que isso aconteceu com essa arte e não com outras? Por que não aconteceu na Mesopotâmia? Claro, podem haver muitas, são perguntas muito
abrangentes, né? Porém, a questão que coloca o Gombrich é a seguinte. Ele diz: parte da nossa forma de compreender a imagem tem a ver com o fato de nós reconhecer os elementos que estão na imagem. Nesse sentido, então, tem um treino no reconhecimento e na reprodução dos elementos que faz com que uma arte, primeiro, seja conceitual, não no sentido contemporâneo. Ele diz, a arte primeiro faz, depois assemelha, depois procura a semelhança. Nesse sentido, ele pega a arte das crianças. Sim, é um pouco por aí, mas a questão é justamente que para o Gombrich os egípcios tinham esse conhecimento teórico, só que eles não queriam aplicá-lo na arte. Eles tinham o conhecimento prático, produziam uma arte em função desse conhecimento e tinham um conhecimento teórico, porém não queriam fazer uma arte com esse conhecimento teórico. Então, o que eu vou tentar colocar alguns exemplos para ver se isso se entende melhor. Se nós consideramos a arte das crianças, a chamada arte das crianças, geralmente vocês vão achar que é bem tradicional criança fazer como desenho uma cabeça, olhos, mãos e pernas, né? Nós não falaríamos que isso tem uma semelhança com a realidade. Pelo menos não uma semelhança muito aprimorada. Geralmente também, se eles vão fazer a mamãe e vão se representar assim próprios, eles se fazem mais pequenos e a mamãe mais grande. O que diz Gombrich é, a criança não está desenhando o que ela vê. Ela está desenhando o que ela sabe. Ela sabe que a mamãe é mais grande. Ela sabe que o neném ou a neném é mais pequena. Ela tem traços gerais do que é um ser humano. E a cara e os braços e as pernas são como bem gritantes. Muitas vezes é muito comum que as crianças desenhem o cabelo. Elas fazem cabelos muito esquisitos, mas são os primeiros passos de uma tentativa de fazer algo um pouco mais semelhante ao real. De que não fiquem todos iguais, os bonequinhos. Elas sabem algumas coisas. É claro que não é um conhecimento muito elementar. Elas reconhecem no ser humano isso. O ser humano é um ser que vai em pé. Né? Elas fazem um cachorro e colocam as 4 patas, mesmo que nós sabemos que se nós olhamos um cachorro de perfil, nós não vamos ver as 4 patas. Bom, depende de como o cachorro tenha as patas, mas nós não vamos ver as 4 patas no sentido em que elas colocam as 4 patas, porque elas sabem
que cachorro tem 4 patas. E além disso, é importante colocar as 4 patas, porque é importante para diferenciar o cachorro do humano. Então, elas utilizam o conhecimento que têm de rasgos diferenciais para desenhar. E o que diz Gombrich é: os egípcios fizeram numa forma totalmente diferente, bem mais sofisticada, a mesma coisa que fazem as crianças. Elas não queriam mostrar uma pintura de uma moça bebendo chá. Eles queriam representar moças, homens e mulheres. Para os homens, colocaram um color e para as mulheres um outro. E o que você tem que fazer quando você vê essas pinturas não é pensar a senhora X foi fazer um passeio com o senhor X. Não, você tem que pensar homem e mulher, no sentido em que qualquer homem, qualquer mulher faz lavoura. Não? As cenas são coisas que nós temos que ler, porque não apresentam aquilo que eles não estavam tentando mostrar aquilo que eles estavam assistindo. Eles estavam tentando mostrar, desenhar aquilo que era eterno. Aquilo que ia acontecer sempre. Não por acaso, e aí tem outros exemplos, essas pinturas costumam aparecer nos túmulos, nas pirâmides, nos túmulos. Acompanhavam ao morto na vida eterna. Então, o morto assistia não a uma fotografia da prima ou primo, a um símil de fotografia das pessoas que ele tinha conhecido quando ele era vivo. Não. Ele assistia ele assiste para sempre a representação dos homens e as mulheres que fazem a lavoura. Um exemplo que não é muito comum, mas que faz um bom serviço a essa tese, são algumas pinturas que são muito poucas, isso é importante, mas que encontram-se no que se imagina seria a casa de pintores do Egito, que geralmente são representações muito, muito, muito aprimoradas em quanto à semelhança, e geralmente tem que ver com pornografia ou com alguma questão assim. Coisas que não se faziam para as outras pessoas olharem, muito menos para colocar no túmulo de um faraó. Então, o que quer dizer isso? Bom, Donizetti, os egípcios tinham um conhecimento prático e tinham um conhecimento teórico. Agora, eles não usaram esses conhecimentos da mesma forma que usaram os gregos. Os gregos fizeram uma outra coisa. Eles pegaram as práticas dos egípcios, mas fizeram uma mudança na função da arte. A arte deixou de representar a eternidade, as questões gerais, e passou a tentar reproduzir aquilo que era observado ou imaginado pelo artista. Então, começaram a fazer detalhes
detalhes como... Bom, tem algumas, aliás, até descobertas, porque mesmo que, embora os egípcios soubessem coisas, certamente não desenvolveram muito, porque simplesmente como não tensionavam produzir uma arte assim, simplesmente não fizeram tantas coisas como fizeram os gregos, que sim, tiveram a ideia de fazer uma coisa diferente. Então, costuma-se chamar a conquista do movimento na escultura e da profundidade na pintura. Passaram de esculturas rígidas a esculturas nas quais avançava um pé, flexionam um joelho, adiantam uma mão. Isso levou muito tempo, quer dizer, levou muito tempo no sentido de que por muito tempo não se fez. Quando começou a se fazer, as mudanças começaram a ir bem rápido, em tempos históricos, é claro, né? 100 anos em tempos históricos, se nós vamos contra os 10.000 em que não se tinha feito, é muito rápido. Então, começaram a fazer isso, começaram a, por exemplo, utilizar o escorço, que é uma forma de perspectiva muito elementar. Eles não trabalhavam com... Nós costumamos fazer grilhas geométricas para medir, e então, se um prédio tem 4 vezes a altura de uma coisa, então a fazemos com a mesma escada. Bom, os gregos não fizeram isso, porém começaram a trabalhar no sentido de colocar algo tão simples quanto, porém, que não se tinha feito até então, tão simples quanto que aquilo que está atrás seja mais pequeno. A ideia de profundidade no plano. Começaram a adicionar elementos, como, por exemplo, se vocês olham os pictogramas egípcios, vão ver que sempre aparecem os 2 olhos. Bom, começaram a tirar os elementos que, desde a perspectiva, não se veem. Aquilo que a criança não consegue fazer, cuidado, porque eu vou questionar isto mais adiante, né? Mas a criança não consegue colocar, quer dizer, a mãe pode não ter o cabelo comprido ou não usar saia, mas ela sabe que tem que fazer aquilo assim. Tem um treino que faz com que ela faz ela produzir esse tipo de imagem. Então, o que diz, bom, começaram a desenvolver, por exemplo, tem cenas onde as pessoas se tapam a cara, cenas onde os detalhes são bem, bem específicos. E então, bom, podem aparecer múltiplas formas de representar aquilo que é observado. E, certamente, nós falaríamos que tem uma maior similitude com o real. Não há semelhança com o real. Essa é uma outra discussão. Porém, certamente, não se tem que ser muito... não tem uma boa forma de pensar a relação entre a arte egípcia e a arte grega é que os egípcios queriam simplesmente mostrar
aquilo que eles sabiam, e os gregos tentaram mostrar aquilo como que eles viam, que eles percebiam. Bom, não, na teoria de Gombrich, isso é mais complexo, absorver uma arte e aprofundar na perspectiva supõe toda uma troca de concepção da função da arte muito grande. E com essa troca de função vem uma troca das nossas habilidades perceptivas. Não no sentido de que os egípcios não pudessem ver o que os gregos viam, mas sim no sentido em que, para ver como os gregos viam, os egípcios deveriam ter prestado atenção naquelas coisas que os gregos prestaram atenção para desenvolver essa arte que eles desenvolveram. Tem um exemplo que coloca o Gombrich, que é de um... É difícil porque não sei nativo de onde, mas é sempre o personagem que vem de uma cultura que não tem artes visuais. Pelo menos não no sentido de não artes visuais figurativas. E quando apresentam para essa pessoa, eu não sei se era homem ou mulher, uma imagem de um pássaro voando, na qual o pássaro tem só uma pata, só uma perna, porque a perspectiva é justamente perspectiva num sentido pouco técnico. O ponto de vista é do pássaro de perfil, e então tem uma pata que não se vê, um olho que não se vê, o bico fica diferente. E esta pessoa achou que o pássaro estava mutilado, porque faltava uma das patas. Ou seja, tem um sentido no qual nós precisamos ver aquilo que nós sabemos que está. Para mudar isso, é preciso mudar toda uma forma de pensar na representação visual. Isto não tem nada a ver com cultura superior ou cultura inferior. Que uma cultura tenha uma forma de produzir arte não faz dela superior a nenhuma outra. Pelo menos, bom, sim, pode ser superior na forma de produzir o tipo de arte que ela produz, mas isso não é uma diferença muito grande. Eu, certamente, faz muito tempo que não faço exercícios em matemáticas, que alguém seja melhor em matemáticas que eu é uma coisa esperável, porque eu não desenvolvi meus conhecimentos matemáticos. Isso não me faz superior nem inferior a ninguém. Bom, é um pouco a mesma coisa. Tem culturas que não desenvolveram artes visuais figurativas. Bom, claro, do ponto de vista do nosso interesse nas artes visuais figurativas, é uma pena, mas só desde esse ponto de vista. Bom, então, ele
ele tem uma formulação que é que fazer sempre está antes de assemelhar. Algo assim como um boneco de voodoo tem os elementos básicos para nós identificar uma pessoa. Não precisamos da semelhança. Essa é uma forma de figuração e de simbolização icônica, onde a semelhança existe, mas não é o fundamental. O fundamental é que aquelas coisas que nós sabemos estejam representadas. No caso do boneco voodoo, geralmente representa uma pessoa em particular. É o caso, se vocês quiserem, contrário da arte egípcia. Então, tem que acrescentar algum traço que ligue aquilo com a pessoa que quer se manipular. Geralmente é um pedaço de cabelo, alguma coisinha para fazer a identificação, a conexão entre o boneco e a pessoa. Agora, o questionamento que vem é o seguinte: que acontece, por exemplo, uma pergunta que podemos nos fazer, com as pinturas rupestres, as pinturas das cavernas. Não sei se vocês conhecem Altamira, Lascaux, tem o filme de Herzog sobre a última que foi descoberta. Bom, se vocês dão uma olhada por esse tipo de pintura, vocês vão se topar, vocês vão ver uma questão que é muito esquisita do ponto de vista desta posição deste posicionamento do Gombrich. Por quê? Porque as pinturas são bem realistas, são bem quase magicamente semelhantes. Não tem um arte egípcio para explicar a arte grega, no caso da pintura anterior. Só um pouquinho. Vamos primeiro, então, à sua pergunta, Denissete, e depois eu continuo com a questão da arte pré-histórica. Não. O Gombrich não estaria procurando promover que a arte abrangesse a todos e todas dentro das diferentes visões, limitações e especificidades, levando-nos a reconhecer a ter diferentes olhares sobre tudo. Não porque ele não pensasse nisso, porém porque ele não estava tão preocupado por uma questão de compreensão multicultural. Ele queria fundamentalmente compreender como se dá o desenvolvimento da representação visual e mesmo que ele aceita que existem limitações e especificidades e que existem diferentes visões, porém ele acredita que em caso de você querer fazer uma representação realista, só tem um caminho,
que é o caminho de representar primeiro o que você sabe e depois assemelhar, aprimorar a semelhança. Nesse sentido, ele não acredita que existam outras especificidades. Quer dizer, tem uma forma ligada à nossa psicologia da representação visual, e por nossa psicologia eu estou falando da psicologia humana, que é igual sem importar a cultura. Quem não tenha feito a passagem da representação conceitual à representação realista, não vai ser capaz de compreender a representação realista. Então, pode ter uma cultura muito interessante, mas não vai, mas vai ter uma se vocês quiserem ignorância no que diz respeito às possibilidades de perceber e produzir uma arte diferente. Aqueles que têm uma arte realista, no entanto, podem produzir uma arte conceitual, porque tiveram que fazer o caminho de ida, tiveram que aprender o esquema antes de fazer antes de aprimorar as semelhanças. O que ele não quer dizer com isso é que aquelas culturas que fazem isso sejam culturas melhores que as que não fazem isso. Quer dizer, a diferença de uma cultura que desenvolve a medicina, que nós poderíamos, Gombrich com certeza teria falado, e eu tenho uma marcada tentação a dizer que as culturas que desenvolvem a medicina têm uma superioridade para enfrentar as doenças só para enfrentar as doenças, não outro tipo de superioridade. Gombrich não vai dizer isso porque, na verdade, ter uma função arte mais semelhante não dificilmente vai dar para você uma vantagem em algum ponto para fazer alguma coisa fora de arte. Quer dizer, você vai ter mais pinturas, mais variedade, mais desenhos, mas do ponto de vista da supervivência da espécie, pelo menos superficialmente, isso não parece pressupor que você vai estar em melhores condições de enfrentar os perigos que a vida, a natureza e o que seja que for podem trazer para você. Aquela velha questão de até onde a arte é precisa para a supervivência. Bom, num sentido, todos concordaríamos em que a arte melhora nossas condições de vida, não todos, mas, em geral, concordaríamos em que a arte pode melhorar as nossas condições de vida. Agora, dificilmente vamos aceitar que não poderíamos viver sem arte. Quer dizer, algumas pessoas não poderíamos, mas se nós não tivéssemos conhecido a arte antes, perfeitamente poderíamos ter desenvolvido nossas vidas sem arte. Mário Manuel, eu não entendi o que é encarar
a estrutura de sentido como um desempenho. Se você pode desenvolver um pouco mais, achei interessante, mas não sei se estou entendendo direito. Mas, então, o que o Gombrich quer dizer é, bom, para ter uma arte realista, é preciso ter bom, o Gombrich concorda parcialmente com que seja só uma função simbólica. Tem uma função simbólica, mas também tem uma função produtiva e perceptual. O nosso horizonte se abre na medida em que nós somos capazes de imaginar diferentes cenários. Não se abre no sentido de que nós vamos estar mais preparados para ir numa batalha ou para caçar animais, mas se abre no sentido, num sentido de poder produzir um maior conhecimento. Sim. Primeiro nós temos que compreender, pelo menos elementarmente, ter um esquema, e logo depois temos que ter as ferramentas para nos preocupar pelos detalhes. E essa função vai além de funções simbólicas. Bom, sim. Bom, claro, mas agora sim. Não, o Gombrich acredita que não, que tem coisas que vão além dos regulamentos sociais explícitos ou implícitos. Quer dizer, nós temos esquemas que facilitam o desenho de uma cara. Esses esquemas são culturais, geralmente têm a ver com, pelo menos parcialmente, são culturais, têm a ver com a ideia de uma simetria, colocar os dois hemisférios semelhantes, os olhos, né, em determinadas posições. Porém, para fazer a cara mais semelhante ou menos semelhante de uma pessoa ou de outra, para o Gombrich, a tarefa vai além do aspecto sígnico, do aspecto semiológico da produção de imagens. Nesse sentido, Gombrich não compartilha posicionamentos que reduzem todas as imagens a signos ou símbolos. Ele acredita que tem coisas que vão além do símbolo, do signo e da convenção, que podem ser reconhecíveis pelo olho, só que o olho tem que estar prestes a reconhecê-las. Vamos dizer, a cultura tranca para Gombrich, pode trancar nossa percepção dos detalhes. Na medida em que nós não tenhamos os elementos necessários para procurar os aspectos do realismo da imagem, vamos a requerir aquilo que nós conhecemos. Vamos a achar que tem coisas na imagem que estão faltando.
algo assim como nós podemos ler um mapa e compreender os signos e compreender que verde é terra, azul, água. Todas as culturas podem trabalhar nesse, quer dizer, não todas compartilham o mesmo código, mas o Gombrich um pouco diz, bom, todas as culturas têm códigos para representar aquilo que elas sabem, para fazer-se um mapa do mundo. Mas não todas podem fazer pinturas de paisagens. Por quê? Bom, ponto 1, porque não todas têm interesse em fazê-lo. E 2, porque se não tiveram interesse, então não teriam desenvolvido não somente a técnica para fazê-lo, mas o modo de percepção que permite mesmo reconhecer uma tela como uma paisagem. Que nos permite reconhecer numa fotografia não a pessoa, mas a fotografia da pessoa. Que nos permite queimar a foto de alguém, porque não achamos que nessa foto exista nada de alguém. É só a foto. Ou quer dizer, o que ele afirma é mais forte, não é somente dizer que quando nós mudamos a função, quando nós tensionamos imitar o perceptível, desenvolvemos técnicas para isso. Isso é uma coisa que é razoavelmente simples, qualquer um poderia dizê-lo. Ele diz que nós mudamos nossa forma de olhar a produção de imagens e as imagens produzidas, não o mundo. O mundo razoavelmente é percebido por todos do mesmo jeito. Porém, quando nós vemos uma pintura, não é a mesma coisa. Alguém que forma parte de uma cultura que desenvolveu a representação mimética, que alguém que vem de uma cultura que não desenvolveu a imitação mimética. Mesmo que pode ser aprendido muito rapidamente, não é uma coisa, pelo menos na percepção, não é uma mudança tão difícil depois para compreender. Porém, tem que se trocar o chip. Perceber uma imagem como imagem, para Gombrich, quer dizer mudar o chip da percepção. Que, para ele, naturalmente ou em forma elementar ou primordialmente, tem a ver com olhar as imagens e produzir imagens como códigos, como mapas. Como aquilo que eu conheço e quero que esteja claro que o que é. Em Arte e Ilusão, no capítulo sobre a Revolução Grega, ele vai dizer, é uma mudança do que ao como. A criança, o egípcio, mesmo que tem diferenças bem enormes, e o Gombrich não diz que não, procuram representar o quê?
O que, mamãe? O que, lavoura? Os gregos pretenden representar o como. Como? Em outono, embaixo do sol, com muito suor na frente. Quer dizer, detalhes que nos falam das cenas e não das questões gerais que podem se representar na arte egípcia. Estou pensando se poderia utilizar alguma coisa por aqui. Bom, poderíamos, vamos ver, se eu quisesse falar de livros, os emoticons. Se eu quisesse falar de livros, poderia fazer uma imagem assim, né? A única coisa que vocês estão percebendo daqui, dos livros, é o fundamental, as capas e as folhas. Tanto faz, isto é o quê? 3 livros. Ou eu poderia estar falando do peso do saber, porque os livros representam o conhecimento. Isso depende do contexto. Agora, esse é o quê? Um quê que tem que ser analisado num contexto para saber o que especificamente que quer dizer. Agora, se eu estivesse tentando demonstrar para vocês como eu trabalho, eu poderia colocar assim, história da estética. Então, é como? Em castelhano. Como? Com livros sobre história de uma disciplina. Entran os detalhes de um rostro, de uma escultura, coisas com as quais eu estou trabalhando que vão além do fato de que eu trabalhei com livros. São esses livros em particular. E eu estou mostrando como eles são. Tem uma capa que é branca e vermelha. Sim, a fotografia é considerada uma forma de arte na atualidade. E traz outros problemas. Mas justamente porque a fotografia a fotografia é uma outra questão porque tem a reprodução mecânica. E aí entram outras questões. Mas quando nós estamos falando de uma produção manual, então os conceitos a levar em conta são aqueles que guiam a mão que faz o desenho. Então, eu convido vocês a pensar na imagem, na tradicional imagem egípcia, se vocês quiserem, nesse quadrinho que eu coloquei, a mulher que estaria fazendo de modelo, mas que na verdade não poderia ser uma modelo, porque é fisicamente impossível manter ter essa posição corporal. E uma imagem grega, clássica, qualquer uma que vocês queiram imaginar, onde
justamente a reprodução das formas tem, podemos dizer que não uma semelhança total com a realidade, porém que tem uma semelhança bem mais clara com aquilo que nós podemos perceber. Então, se a tese do Gombrich é que nós precisamos desenvolver, primeiro, uma linguagem, uma série de ferramentas conceituais que nos permitem produzir, fazer uma imagem com aquilo que nós reconhecemos, que nós sabemos, para depois produzir uma imagem semelhante àquilo que nós percebemos. Se nós precisamos primeiro o que, para depois fazer o como, aparecem alguns problemas. Um deles é a arte das cavernas, a arte pré-histórica. Porque nela aparece claramente o como e não temos traças do que. Nós podemos nos questionar até onde primeiro está o conhecimento e depois a observação. Ou, em uma terminologia mais contemporânea, qual é o lugar da imaginação, da observação e da memória? E qual é o lugar da produção da linguagem no conhecimento? Conforme o Gombrich, primeiro está a linguagem e o reconhecimento, e depois a observação na produção de imagens artísticas. O problema é que a arte rupestre não representa linguagem alguma. Representa o como, representa a imagem, sem, quer dizer, esse problema que aquelas culturas têm com a representação realista, a arte rupestre não é, aqueles artistas rupestres não tinham. Boa noite. Sinto muito. Eles faziam imagens altamente realistas, suprimindo detalhes, quer dizer, suprimindo elementos daquilo que nós sabemos dos animais, sem problema nenhum. Aliás, deixando para que o óleo complete a imagem, como se não fosse um problema. Quer dizer, como se não fosse um requisito ter desenvolvido primeiro uma arte conceitual, que é a tese do Gombrich. Então, existe uma arte conceitual que a gente perdeu? Tem alguma caverna que vai aparecer que mostre que essa arte... Ou nós temos que repensar a nossa relação com a produção de imagens. E aqui vem a parte ligada ao aprendizado. Nós temos que tomar um posicionamento no que diz respeito à fonte de informação e à produção de
narrativas, imagens. No que tem a ver com qual é o rol que ocupa a linguagem e qual é o rol que ocupa a percepção. Por enquanto, e nesse ponto é que vai ficar o dilema, poderíamos ter pelo menos duas opções. A primeira é que a linguagem faz possível a abertura para o olhar, para a percepção. Nós aprimoramos nossa percepção do mundo, ou pelo menos nossa produção, nossa percepção das imagens, por causa da linguagem. A tese que poderia vir da mão da arte rupestre, só um pouquinho, seria que nós temos uma percepção, uma relação muito imediata com a imagem, com o perceptível, que nossa mão desenha melhor quando nós não sabemos que quando nós sabemos. Que a linguagem o que faz é a linguagem o que faz o exemplo do mar é interessante. A linguagem o que faz é bloquear uma aproximação ao perceptível mais imediata. Tem alguns recursos, as neurociências estão trabalhando nisso, que dariam razão a esta última posição. Por quê? Porque falariam de uma constituição da memória feita não tanto por linguagem, porém por imagens e sons, que logo depois seriam, sim, é claro, modulados pela experiência da linguagem e da cultura em geral. E tem um caso, pelo menos um, tem mais de um, mas tem um que é muito claro, que é de uma menina com um autismo, uma menina de 5 anos com um autismo muito forte, foi na Inglaterra, um autismo que atingia exatamente a linguagem. Ela não era capaz de falar, porém era capaz de desenhar com uma habilidade maior e com um detalhe, como um traço mais próximo com uma, como explicar, uma facilidade para a imitação que os pintores desenvolvem muito tardiamente, quando eles começam a estudar nas academias de desenho. Então, teríamos, claro, nós não podemos partir ao ser humano, quer dizer, nós não podemos partir ao ser humano e colocar ele numa situação de, bom, vamos fechar você
Você não vai aprender linguagem, mas vamos deixar umas tintas para ver o que você faz. Esse tipo de experimentos não são possíveis. Então, temos que fazer com alguns elementos da experiência, pensar quais são os estímulos que, que podem nos levar a desenvolver ou bem uma produção mais imagética ou bem uma produção mais conceitual. Para Gombrich, para ter uma produção imagética, é preciso ter uma produção conceitual prévia. As teses que estão se contrapondo à tese do Gombrich é que tem uma formação perceptual que só é possível desenvolvê-la quando nós fazemos um processo muito difícil de aprendizado das ferramentas de construção da imagem e de desaprendizado das mesmas ferramentas. Quando começamos a tirar as traças da convenção, as traças do estilo, podemos procurar outras formas que sejam mais próximas a uma percepção mais espontânea, mesmo o qual nunca vamos conseguir uma espontaneidade total, não somos seres culturais, isso não, ninguém está questionando aqui. A experiência de ver o mar pela primeira vez é uma coisa muito, 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 muito interessante, mas eu não vou colocar o exemplo do Galeano, mas vou colocar o exemplo de um uruguaio. E vou recomendar um filme que é A Viagem ao Mar. A Viagem ao Mar é um filme que baseia-se em um conto de um uruguaio também. É um filme uruguaio que baseia-se em um conto de um uruguaio que é Morosoli, onde ele faz a história de uma turma de uns senhores de um povoado no interior do Uruguai que nunca tinham visitado o mar, nunca tinham visto o mar. E como é a experiência deles na primeira vez que eles viajam ao mar. Eu tenho, pelo menos, presenciado 2 vezes a reação de 2 pessoas quando vêm pela primeira vez o mar. E uma das coisas que chama poderosamente a atenção é como elas sentem a falta do que elas sabiam ou que elas achavam que o mar tinha que ter. Isso num primeiro lugar. Depois de ter passado por essa experiência de falta, tem a experiência da descoberta da enormidade do horizonte, que isso tem a ver com a utopia, se vocês quiserem. No sentido de que, sim, para nós não, para todo mundo, o mar é a paisagem mais profunda que nós podemos encontrar, no sentido de que não temos, bom, pode aparecer um barco ou alguma coisa, mas se nós temos um mar
despejado, nós vamos ter uma profundidade que não tem fim. E não tem nada que se interpõe, que é o sentido de uma infinitude que, do ponto de vista perceptivo, não é uma experiência que as pessoas que não tenham visto o mar tenham. Para aqueles de vocês que não tenham visto o mar ainda, além de recomendar que visitem alguma praia, eu tenho uma boa notícia, que eu sempre falo isso com relação ao Vítor Ramil. A segunda paisagem com horizonte mais profundo é o da Pampa. Ou seja, que estamos numa boa localização geográfica como para ter. Se não temos uma experiência direta com o mar, é a Pampa a segunda paisagem com um horizonte de mais profundidade. Já os outros, é claro, como são horizontes onde a enorme quantidade de elementos que começam a aparecer e a constituir a imagem é cada vez mais complexa. E nesse sentido, eu brinco um pouco, porque, bom, tem o filme sobre o Vítor Ramil, que é a linha fria do horizonte, que é a linha da Pampa, vem a ser a segunda de maior profundeza e maior infinitude. O importante aqui é a percepção sensível do infinito, de que existe um infinito. Essa percepção sensível, isso que vai além da nossa compreensão matemática do infinito, é uma coisa que justamente só aparece frente a alguns horizontes especiais. O mar é o horizonte por excelência. Depois está a Pampa e, bom, depois vão aparecendo outras paisagens para fazer isso, que podem mostrar mais ou menos isso. Mas, nesse sentido também, mas eu não utilizaria assim, porque, na verdade, eu nunca tinha considerado esse exemplo, mas eu vou pensar no exemplo do contato, do primeiro contato com o mar, como um caso de confronto entre o perceptível e o conceitual. É verdade, sim, que a primeira coisa que acontece com as pessoas... Bom, no conto é assim, e para minha surpresa, com as duas pessoas que eu assisti a descoberta do mar, é bem interessante porque até os detalhes são os mesmos. Aquelas coisas que... Aquelas coisas que apareciam primeiro eram, bom, a falta de aquilo que esperavam encontrar no mar, para depois aparecer o fascínio frente à grandeza, à enormidade, aquilo que não tem fim. Mas eu não saberia dizer se isso vai contra o Gombrich ou não, ou como isso se localiza. Porém, o que sim é verdade é que nós, na nossa cultura, e isto é um teste quase
Quer dizer, é claro, tem culturas que, para toda cultura que nós conhecemos, todas as culturas mostram o mesmo padrão. O primeiro que se procura é aquilo que se conhece. A pergunta é se nós podemos ir além do que nossa cultura nos fornece. Essa é uma. A segunda é como poderíamos ir além. E as respostas, pelo menos, seriam duas. Uma, pela via do conhecimento. Outra, pela via da alienação, nos convertindo em uma outra cultura. E depois temos uma outra pergunta que é como a conformação de nosso conhecimento processa as imagens. Se elas são constitutivas como imagens da nossa produção de conhecimento ou são o resultado da produção linguística de conhecimento. E aqui tem uma diferença importante, porque mesmo que nós não podemos pensar em o fígado para conhecer suas propriedades, suas características, se nós ficamos presos na imagem de um fígado. Isso é claro. Nós temos que ser capazes de pensar na ideia de fígado. E não somente neste fígado aqui. Olha, tem essa cor, tem... Não, nós temos que ser capazes de diferenciar. Agora, a produção de conhecimento ligada a experiências empíricas potencia esse movimento de produção de conhecimento e de ideias ou limita essa produção. Uma possibilidade é pensar que uma possibilidade interessante para trabalhar com arte é pensar que potência. E que a arte, uma das coisas que faz é justamente brincar. Com as diferentes imagens que nós temos. Brincar e também nos envolver num sentido muito engajado. Ah, sim. Eu também sou suspeita porque minha mãe era da fronteira, então... Mas... Por isso eu falo de pessoas que eu conheci que estavam aproximando e não falo da minha experiência porque, bom, eu nasci e já me levaram para lá, então... Mas, então, a pergunta é um pouco essa, né? Ou seja, que temos primeiro? Ou como se desenvolve o nosso conhecimento? Só pela via simbólica ou também pela via da manipulação e incorporação de imagens, mesmo que desconhecidas, ou mais ainda, preferentemente desconhecidas, para nos abrir, para descobrir outras possibilidades a ser conformadas. Eu estou gostando muito das análises que têm a ver com a versão
que não é a do Gombrich. Isso não quer dizer que eu tenha argumentos para ir contra o Gombrich e muito menos contra propostas ainda mais radicais de conformação linguística do mundo, como podem ser a do Goodman, que aí podem falar como professor do Carmo, que ele sabe bastante disso. Porém, acredito que é uma boa chance para pensar em que medida utilizar desde imagens até ambientes, até passeios, até experiências sensíveis, diferenciadas, na hora de experimentar com diferentes conceitos, para compreender melhor alguns conceitos. Não sei se vocês têm... Imagino que vão ficar muitas perguntas. Eu peço desculpas, eu pensei que os textos estavam disponíveis faz dias e não estavam. Portanto, acredito que vai ser muito bom se vocês podem ler os textos, fundamentalmente a imagem e o ojo, e os capítulos 4 e 5 de Arte e Ilusão. E bom, e se vocês quiserem assistir ou quiserem ler o conto de o filme ou assistir o conto ou ler o conto do Morosoli, eu recomendo, e recomendo não somente porque é um bom filme, mas também porque é bem impressionante como o Morosoli claramente foi muito bom observador das reações das pessoas que tinha ao seu redor. Isso é uma coisa. E bom, e ir ao mar, acompanhar pessoas para ver o mar, certamente é uma experiência bem interessante. Mas, bom, eu realmente gostaria, assim, que se houvesse uma leitura e mais, talvez eu possa fazer uma escolha de passagens para o nosso próximo encontro, aos efeitos de... e acrescentar algumas imagens. Especialmente no livro Arte e Ilusão, vocês vão encontrar imagens, então eu também não me preocupei, porque, bom, achava que vocês já tinham no livro, mas eu posso procurar algumas imagens mais para compartilhar com vocês e discutir melhor um pouco essa questão de o conceitual, o preconceitual e o lugar da imagem na conformação de conceitos a partir do exemplo das artes. Sou toda olhos para as perguntas que vocês quiserem fazer e depois fica aberta a discussão. Bom, se não houver imagens auxiliam os textos, sim, e mais ainda, podem conformar textos. Sim, o Picasso tinha uma percepção muito peculiar, no sentido em que ele queria justamente explorar.
explorar os limites da escola no seu desenho. E nesse sentido ele fez muitas coisas. Bom, o cubismo é um caso claro de descompor no plano as imagens que o Picasso era muito bom fazendo desenhos clássicos, as imagens que ele tinha aprendido a fazer com os esquemas próprios da academia de desenho. E bom, mas também tem aquilo que o Picasso fala. Boa noite, que pena. Sim, sim, sim. Ele foi deconstruindo. Deconstruir também tem um sentido técnico, então eu gosto mais de falar de desmantelar, de desfazer as imagens em o plano, mostrar as diferentes possibilidades. E ele tinha muito respeito pela cultura da arte conceitual e pelo seu relacionamento com a religião e a magia. E não é à toa que as culturas que produzem uma arte mais conceitual têm uma relação bem mais ligam mais a arte, a religião e a magia. Por quê? Porque ou bem elas veem na arte uma representação do universo e então aquilo que está na arte, mesmo que seja a imagem de uma mulher, vai muito além da mulher que está na representação. Ou bem a imagem de essa mulher aí e então a imagem vira a pessoa. E então nós podemos colocar alfinetes e fazer dano na pessoa e tal. Esse tipo de pensamento, ou bem mágico ou bem religioso, não é o tipo de pensamento que caracteriza a arte grega, nem a arte ocidental realista, nem oriental realista, mas a arte oriental realista é um outro capítulo. Mas não é o que caracteriza a arte oriental realista, nem a arte ocidental realista, como não é o que fazia a arte que fazia o pintor egípcio quando fazia pornografia na casa dele. Porque também, é claro, que nós tenhamos uma arte religiosa e uma sacralidade, não quer dizer que nós não sejamos capazes de nos rebelar, de ir contra aquilo. Simplesmente significa que temos um tipo de função para um tipo de arte e que esse arte é aquele que vai ocupar o espaço público. Mas sim, o Picasso refletiu muito sobre isso. Muito, muito, muito. Ele achava que tinha alguma coisa que ele podia fazer coisas muito interessantes, mas que ele nunca ia conseguir o tipo de conexão que, por exemplo, uma máscara tribal tinha com o povo de onde ela vinha. Sim, sua pintura tem uma grande força. O Guernica o que tem é também a força do momento. E a força de que Picasso já era Picasso e o cubismo já era o cubismo quando ele pinta o Guernica.
Nesse sentido, Guernica é uma obra dessas que também, justamente, o cubismo nos ensinou a olhar da guerra. E o Picasso tinha desfeito a imagem clássica em formas nas quais, se vocês olham, sim, mas que tipo de deconstrução ele faz? Ele faz uma deconstrução na qual os elementos fundamentais são mostrados. Os olhos, os rostros com as expressões de dor, da dor, as lágrimas. Quer dizer, não é qualquer deconstrução. Nesse sentido, ele volta à ideia de que existem elementos fundamentais. De uma forma muito no estilo Picasso, é claro. E sim, essa fala do Picasso, eu acredito que tem um pouco de verdade e tem um pouco de exagero. Ele nunca voltou a pintar como uma criança. Ele procurou traços elementares. Isso é verdade. E nesse sentido, a procura dele pode ser assemelhada com aquilo que a criança faz espontaneamente, mas ele nunca pintou como uma criança. E ele sabia disso. Os corpos desfeitos no Guernica são pescoços compridos, quer dizer, o desespero aparece com muita força, mas marcado justamente pelo exagero dos elementos onde nós sabemos que a dor, ou a expressão da dor, pode ser encontrada, não? O grito, não tem o grito, mas então tem um pescoço bem comprido. Esse tipo de forma conceitual de construção da imagem, a opressão, mas não formas realistas, porém conceituais de construção da imagem. Quer dizer, é uma deconstrução da imagem clássica, sim, mas é uma deconstrução orientada à expressão de elementos fundamentais. Não simplesmente uma deconstrução que pode dar qualquer coisa. Não, é uma deconstrução que visa salientar aspectos da imagem que podemos reconhecer muito claramente. Certamente, ele sabia o que queria transmitir. Mesmo numa linguagem que ele sabia também que não era clara para todo mundo. Quer dizer, era e não era. Não era clara enquanto aqui você não vai reconhecer, olha o passarinho, olha
aquilo, olha aquilo. Tem coisas que não é muito claro o que são, mas é claro que elas estão sofrendo. É claro que elas estão num processo de destruição. E nesse sentido, sim, é fácil de perceber. Boa noite. Não, o Dalí é bem mais clássico. Como no desenho, ele é muito clássico, muito tradicional. O Dalí é dos vanguardistas menos envolvidos numa mudança da linguagem artística. Ele usa técnicas clássicas. O que ele desafia são símbolos tradicionais de representação clássica. Ele utiliza eu diria que ele utiliza recursos clássicos para representar ideias não clássicas. Você reconhece o que o Dalí faz. Bem ao contrário no sentido do Picasso. Você pode não saber se isso é um passarinho, um ser humano, uma vaca, mas você sabe que está sofrendo. No Dalí você vai saber o que é. Porém, está colocado num ambiente ou numa posição que não é aquela na qual você esperaria encontrar esse elemento. E essa composição significa alguma coisa no Dalí. Coisas mais, menos profundas, mas nas ferramentas plásticas, o Dalí é clássico. É um pintor de contorno, é clássico, você vai reconhecer os elementos. Os surrealistas, sim. Os surrealistas já. O surrealismo apostou mais a composição que a mudança da linguagem pictórica. Foi mais a desmontar a automaticidade do nosso reconhecimento do clássico que a desmontar o clássico. E nesse sentido acredito que não. Claro, os resultados podem ser diferentes se você fizer determinado trabalho e tal. Sim, o Kandinsky converge melhor com o Picasso. Mas os surrealistas, em geral, sim, eu falaria que não. Aliás, justamente por isso, eles foram mais inovadores nas letras que na pintura. Porque o desmontamento simbólico não tinha tanto a ver com a linguagem artística. E nesse sentido, nas letras, eles mantiveram a mesma linguagem, porém, as mutações, sim, fizeram mudanças mais radicais nos estilos. Não saberia dizer muito mais.
Braque, sim. Braque foi mais formal. Não se preocupou tanto com as expressões. O Picasso nisso foi além do Braque, pelo menos ao meu ver. Mas, bom, foi um pintor muito fino nesse desmontamento do plano, da tela, sim, certamente. E Kandinsky tem uma enorme... faz um enorme aporte desde as cores. Sim, sim, sim. Picasso, Braque e Gris. Mas mesmo se vocês pensarem num caso um pouco que teve um passo pelo surrealismo, como foi o Miró, sim, os pré-vanguardistas, todos eles fizeram mudanças muito importantes nesse tipo de virada de linguagem artística, de mudança. Aí nós teríamos que analisar cada um, o Cezanne, que o que faz, já seria entrar numa questão de história da arte. O Cezanne abre um horizonte bem interessante desde o momento em que ele consegue fazer claroscuros com cores que antes era inimaginável ver um povoado ou um monte feito de claroscuros feitos em rosa e azul. E reconhecer o objeto, quer dizer, é uma... Bom, obrigada, Denizete. Sim, boa noite. E sim, Cezanne, nesse sentido, abriu para nós uma janela para um olhar, uma paleta bem diferente. Mas o interessante é que ele consegue nos fazer olhar objetos tradicionalmente, objetos que nós dificilmente poderíamos ver como reais pelas cores, com uma dosagem de realismo notável. As paisagens de Cezanne, nesse sentido, são... as cores são, se vocês quiserem, totalmente fantasiosas e, no entanto, a paisagem é quase completamente realista. Nesse sentido, seria um pouco o contrário que faz o surrealismo. As cores são bem tradicionais e bem semelhantes à do real, porém, as paisagens são justamente montadas em forma completamente diferenciada do que nós poderíamos ver numa paisagem. Mas sim, essa seria uma das questões que estariam vindo à tona com a questão da imagem e o conceito, onde nós estamos fazendo a ênfase.
Cézanne, poderíamos dizer, fez a ênfase na imagem, nas cores, na combinação das cores, mesmo que para fazer uma paisagem reconhecível. Guerca ou Dalí fazem um investimento nos conceitos que nós temos para manipular imagens que que não estão modificadas como imagens. Estão modificadas como composições de conceitos. Cézanne não modifica a composição de conceitos, ele faz um povoado igual que qualquer outro povoado, porém, ele procura nas formas e nas cores ser capaz de mostrar outros olhares. Nós estamos falando de artistas complexos, né? Ou seja, tudo que eu estou falando que seja considerado como esquemático e sugerente, não como definitivo e uma análise aprofundada, que não é, porque, bom, não é tão simples falar assim de pintores como estes. Bom, sim. Aguardo, se vocês quiserem, eu vou procurar se consigo um enlace. Eu coloquei alguns enlaces mais de vídeos no módulo 1. Vou procurar algum enlace a mais para este módulo, algumas imagens, e talvez se consigo um enlace do filme para vocês. E por favor, respondam a mensagem, ao aviso sobre o horário dos encontros, porque realmente somos muito poucos em relação à matrícula. E, embora isso seja esperável, porque, bom, e por isso estes encontros ficam gravados, se nós pudéssemos ser mais, seria bem melhor. E, bom, fico ao aguardo de novas perguntas. Ai, obrigada, Bruna. E, bom, a ideia é isso, refletir sobre essas coisas. E vamos ver, então, como damos sequência um pouco com suas perguntas e com as perguntas abertas hoje para o encontro que vem. Boa noite.